Opa, queridos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar sobre reações de substituição. Vamos finalizar essa parte de reações orgânicas que vocês vão ficar muito felizes, né? Tá acabando a matéria. Chegou em reações orgânicas, tá acabando aí, finalizando pelo menos a química da química orgânica. Então, vamos falar sobre a reação aí de substituição, uma das mais famosas, mais conhecidas, que é da síntese orgânica, das que mais caem nas provas. Esse tipo de reação ocorre na substituição de pelo menos um átomo de hidrogênio da molécula de um hidrocarboneto por um átomo ou grupo de átomos. Essas reações podem ser representadas genericamente da seguinte maneira. Galera, aqui nós temos o hidrocarboneto, que vamos destacar um hidrogênio, que vai estar reagindo com o segundo reagente aqui, que no caso está sendo representado por esse AB nessa estrutura. Aí o A vai pegar o hidrogênio para si, formando HA, esse ácido aqui. Enquanto o B, ele vai entrar no lugar do hidrogênio, no caso, na estrutura do hidrocarboneto. Então, é substituição mesmo. Eu quebrei a ligação entre os meus reagentes, aqui o A e o B. O A vai capturar o hidrogênio, formando o HA, e o B, que estava sozinho, vai se ligar ao hidrocarboneto, formando o R, que é o meu hidrocarboneto, ligado ao B. Então, ninguém fica sozinho. Realmente é uma troca. A notação RH representa o hidrocarboneto, que pode pertencer a uma das classes alcanos, aromáticos, ciclanos, são os ciclos, né? Com 5 ou mais carbonos. As principais reações de substituição são halogenação, nitração, sulfonação, alquilação e acilação. E eu vou mostrar para vocês quais seriam essas reações. Vamos lá, o princípio das reações de substituição é esse aqui, é realmente uma troca. Na halogenação, como ocorre quando eu comentei com vocês na reação de adição, a halogenação eu vou utilizar halogênios. Mais especificamente o bromo, ele é muito utilizado porque ele é muito reativo. O iodo não é tão reativo quanto o bromo, porém fica aí, né, eles resolvem utilizar mais o bromo para esse tipo de reação e o cloro, tá bom? Então, é mais comum vocês verem esses dois elementos. Então, aqui meu bromo, ele vai entrar em contato aqui com o meu hidrocarboneto e vai roubar um hidrogêniozinho dele. Então, eu formei o ácido bromídico aqui, ó, HBr. E no lugar desse hidrogênio, eu vou adicionar o segundo bromo. Então, assim foi formado o meu 2-bromo 2-metilbutano. Então, é assim que ocorre a substituição de halogenação. Vou ter um halogênio, um deles vai capturar um hidrogênio e o outro vai entrar no lugar do hidrogênio. Aqui é um exemplo com um aromático. Tá vendo aqui, ó? O bolinho aqui no meio quer dizer que é um aromático. Esse aromático vai acontecer a mesma coisa ali, ó, no meu alcano. Cloro vai capturar um hidrogênio, formando o ácido clorídrico, e no lugar do hidrogênio eu adiciono o segundo cloro. Isso daqui, gente, está dizendo que são os catalisadores, ó. São muito comuns. O tricloro, o tricloreto de alumínio, aqui. E esse aqui está ocorrendo através desse lambda, que representa uma radiação aí para romper essas ligações do bromo, e também um pouquinho de calor, representado por esse triangulinho aqui. Esse lambda é uma luzinha aí, uma luz ultravioleta, geralmente. Aqui, quando a gente fala de nitração, ocorre com ácido nítrico, ó, HNO3. Quando a gente tem o HNO3, o ácido nítrico reage dessa forma aqui, ó. Ele se separa dessa forma, OH, NO2. É a mesma coisa, tá? HNO3 ele vai se separar dessa forma, OH, NO2.
mesma coisa de HNO3. Tudo bem, gente? Quando ocorre a nitração, prestem atenção, esse OH aqui do ácido nítrico, ele vai roubar um hidrogênio para formar água, ó, H2O. E no lugar do hidrogênio, eu vou adicionar o NO2, que é o grupamento nitro. Então, eu formei o nitropropano aqui. Essa reação foi catalisada por ácido sulfúrico e calor. Aqui no caso do benzeno, vai ser a mesma coisa. Eu vou romper essa ligação aqui do ácido nítrico. Ele vai ficar dessa forma, gente. Nitração vai acontecer com o ácido nítrico e ele vai se separar dessa forma. OH de NO2, tá? Não se esqueçam disso. Então, OH vai capturar um hidrogênio para formar água e no lugar do hidrogênio eu coloco o meu grupamento nitro, N2, formando nitrobenzeno. Aqui nós temos um exemplo de sulfonação. Eu só coloquei um exemplo do benzeno. O que está acontecendo? Mais uma vez, retirei hidrogênio, me liguei com o H para formar água e quem restou é SO3H. Ó, é assim que o ácido sulfúrico se divide, na sulfonação. Coloquei o ácido sulfúrico como reagente numa reação orgânica, ele vai se dividir assim, OH, SO3H. Tá? Assim como o ácido nítrico, tá percebendo como os ácidos estão se comportando. Eles vão separar OH para formar água e o resto da substância vai se ligar ao grupamento de hidrocarboneto, tá? Mais uma vez, ácido sulfúrico foi separado em OH de SO3H. Rompi essa ligação. OH vai capturar o hidrogênio para formar água, H2O, e o que restar vai entrar no lugar do benzeno. É assim que acontece nas fábricas, gente. É assim que acontece nas indústrias, para a formação dos produtos. Geralmente, a reação de substituição é uma das mais empregadas. Então, isso acontece real. É assim. Vamos lá. Questão 1. O metacloronitrobenzeno é utilizado como matéria-prima para a fabricação de antioxidantes na produção de borrachas. Em laboratório, esse composto pode ser sintetizado a partir do benzeno através de uma sequência de duas reações químicas. Utilizando as fórmulas estruturais, apresente a sequência de reações envolvida na obtenção de metacloronitrobenzeno. Vamos lá, ele diz que é a partir do benzeno. Então, o benzeno, ele é meu anel aromático. Opa, opa, opa. Tá aqui. Sem nada. Como é que eu faço para adicionar cloro? O cloro é o quê? É um halogênio. Então, eu preciso reagir ele com um halogênio, com cloro, mais Cl2. Depois que eu faço isso, ó, ele vai estar, eu vou escolher, né, qual hidrogênio eu vou fazer essa reação acontecer. Opa, isso aqui ficou horroroso. Vamos lá. Aqui, 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 aqui e aqui. Ai, gente do céu. O que vai acontecer aqui? Eu vou destacar um hidrogênio. Pode ser esse, pode ser um hidrogênio lá de cima. Esse cloro vai estar ligado a um outro cloro, dessa forma. Como eu disse, um cloro vai lá e captura um hidrogênio, formando o HCl, ácido clorídrico. E no lugar desse hidrogênio que eu retirei, eu adiciono um outro cloro. Já coloquei um cloro aqui, já estou com clorobenzeno. Mas ele quer um meta,
esse Mzinho, cloronitrobenzeno. Agora eu pego esse clorobenzeno e vou adicionar o grupamento nitro. Vou desenhar ele aqui. Vou botar o meu clorinho. Aí, para eu obter um grupamento nitro, um NO2, eu venho de quem? Quem eu preciso reagir para formar um NO2? O ácido nítrico, ó, H, como eu mostrei lá para vocês, O ligado a NO2. Esse é o HNO3, é o ácido nítrico. O que vai acontecer? Ele tem que estar na posição meta do cloro. Ó. Esse Mzinho representa meta. Ao lado do cloro, posição orto. Então, aqui é uma posição orto e aqui do lado também é uma outra posição orto. Posição meta, tem que pular um carbono e aqui eu encontro uma posição meta. Então, é daqui que eu vou retirar o meu hidrogênio para formar água. Então, o OH do ácido vai retirar esse hidrogênio aqui, formando H2O aqui no final. H2O. No lugar desse hidrogênio, o que vai acontecer? Eu vou adicionar meu grupamento nitro. Aqui está o cloro. E aqui está o meu NO2. Pronto, formei meu produto. Meta, cloro, nitro, benzeno. Prontinho. Fim da nossa reação. Então, vocês podem fazer bonito no caderno de vocês, tá, gente? Aqui tá só ladeira abaixo. Aqui vocês podem observar a sequência que eles utilizaram. Eles começaram com o ácido nítrico, HNO3, que é a mesma coisa que o HO, ligado ao NO2. Tá? Ele começou com a ordem ao contrário. Ele só adicionou o ácido primeiro. Mas não tem problema, vocês poderiam ter adicionado o cloro primeiro, como eu fiz anteriormente. Então, aqui eu coloquei meu ácido e adicionei meu grupamento nítrico, formando água no benzeno. Depois que ele adicionou o grupamento nitro, ele fez uma halogenação na posição meta. Ó, ele pegou o hidrogênio de cima, mas não tem problema. Então, aqui, ó, peguei um hidrogênio de cima, adicionei NO2 e agora na minha posição meta eu adiciono cloro, formando o ácido clorídrico. São as mesmas substâncias. Agora eu vou apresentar para vocês um tipo de reação orgânica muito conhecida. É muito conhecida pelo nome Friedel-Crafts. Friedel-Crafts. Então, muitas vezes vocês podem conhecer aparecer esse nome para vocês. Então, aqui, dando continuidade aos tipos de reações de substituições, nós temos a alquilação. Semelhante à halogenação, a reação de alquilação é catalisada por um ácido de Lewis e, diferentemente dos casos apresentados até então, os dois reagentes são substâncias orgânicas. O benzeno reage com um haleto de alquila. Cara, esses nomes são muito engraçados porque vocês às vezes perdem questões e a parada é tranquila. Só um nome que é esquisito. Então, quando ele diz de haleto, ele está falando de halogênio. Um halogênio ligado ao grupamento alquila. Alquila é um grupamento de alcanos, é um grupamento de
hidrocarbonetos. Então, é um hidrocarboneto que está ligado a um halogênio. Então, vamos lá. O benzeno, que é esse aromático, vai destacar um hidrogênio, onde ele vai se ligar com o meu cloro. Nesse caso é o meu halogênio, podia ser um RBr, né? Poderia ser um alcano ligado a um bromo, alcano ligado a um flúor, alcano ligado a um iodo. Vai ser o mesmo processo. Ele vai se ligar com o hidrogênio, formando o ácido clorídrico, e esse grupamento alquila, esse R que está acompanhando o halogênio, ele vai se ligar ao anel aromático. E quando a gente fala de acilação de Fiedel-Crafts, mesmo rolê, só que nesse caso, na acilação, nós vamos ter essa acetona aqui, ó, ligado ao meu aleto. Esse aqui é o grupamento acila, aleto, acila, que é o meu dupla O, ligado ao meu aleto, aleto de acila. Nesse caso, isso aqui vocês têm que saber, tá, galera? Isso daqui vocês têm que saber como é a cara de um aleto de acila e saber que a acila é essa carbonila aqui. Então, vai ter essa mesma coisa, gente. Hidrogênio do meu benzeno vai se ligar ao meu halogênio, formando o ácido clorídrico. E o que sobrar, ó, esse dupla O aqui, ó, essa ligação vai se romper e essa ligação vai ser adicionada aqui, ó, no meu anel aromático, formando a minha cetona aromática. Saiu o cloro com o hidrogênio, formando o ácido clorídrico. E o que restou, meu grupamento acila, vai se ligar ao meu benzeno. Aqui, nós temos uma parte que é bem importante, que é diligência em aromáticos. Diligência em aromáticos está relacionado com os seus ligantes. Os ligantes existentes nos derivados do benzeno, como tolueno, fenol e outros, influenciam as direções de substituição eletrofílica do anel aromático. Ao realizar duas substituições em um anel aromático, deve-se verificar que a posição do segundo grupo dependerá da estrutura do primeiro. O primeiro ligante do anel determinará a posição da sua substituição. Aliás, da outra substituição. Então, é como se já no meu benzeno eu já tenha alguém. Ou eu vou ter um OH, ou eu vou ter um CH3, que é o tolueno. Então, é um anel aromático com um ligante já. Esse ligante, esse CH3, esse OH, vai determinar qual posição os outros elementos vão entrar. Se é na posição orto, que é vizinho a esse grupo, meta, que é pulando o vizinho, você tem um meta. E no lado oposto, você tem a posição para. Então, aqui você pode ter duas posições meta, duas posições orto e uma só para, porque é o seu lado oposto. Mas deixa eu explicar para vocês melhor. Aqui, eu tenho grupos orientam a entrada do anel na posição orto e para, dando formação a isômeros de planos de posição. Os principais grupos orto-para dirigentes são flúor, cloro, bromo e iodo, ou seja, halogênios, OH, NH2 e OCH3. Aliás, também os grupamentos alquilas, CH3, CH2, ou seja, hidrocarbonetos, tá? Tem que saber isso aqui, professora? Tem, amados. Tem que saber, tá? Tem que saber mesmo. Então, vamos lá. Aqui, nós temos a formação do TNT, trinitrobenzeno. O TNT, ele começou com tolueno. Olha só, o ligante dele, CH3.
E eu tinha que adicionar, para formar o explosivo, eu tenho que adicionar agrupamentos nitros na posição orto e na posição para. A gente começa por partes. Então, aqui eu destaco os hidrogênios que eu quero retirar. E eles vão se ligar, ó, esse OH do ácido nítrico vai se ligar a um dos hidrogênios, formando água. Depois que eu formei água, sobrou quem? NO2. Ele vai entrar aqui, ó, no lugar desse hidrogênio. Ó, ele aqui. Beleza. Formei, fiz a minha primeira etapa, minha primeira reação orgânica. Então, formei o 2-metil-1-nitrobenzeno. Depois, ocorreu uma segunda etapa, porque eu quero adicionar os outros grupamentos nitro, quero produzir o meu TNT. Então, eu vou, mais uma vez, reagir com NO2. Quando eu vou reagir com NO2, ó, eu vou adicionar no outro hidrogênio, ó, eu vou roubar esse segundo hidrogênio daqui, ó, tá nessa posição aqui, orto. Lembra que o CH3, que tá aqui, ele orienta na posição orto e para? Por isso que eu não consigo adicionar aqui. Eu não consigo adicionar um grupamento nitro ali, porque o meu CH3 não deixa. Ele orienta a ser adicionado na posição orto e para. Aí, beleza. E reagir com o meu ácido nítrico. Mais uma vez eu fui lá, peguei esse hidrogênio daqui, formei água. Depois de formar a água, esse NO2 entra no lugar do hidrogênio, colocando o segundo grupamento nitro aqui. Então, agora 2-metil-1,3-dinitrobenzeno. E para finalizar, para formar o meu explosivo de vez, eu vou adicionar o último NO2. Então, eu vou reagir com o ácido nítrico de novo. Minha posição que eu posso, posição para, com relação ao CH3. Mais uma vez, OH reagiu com o hidrogênio daqui, formei minha água. Depois que eu retirei esse hidrogênio daqui, eu adicionei o NO2, aqui, ó, na posição para. E assim eu formei o meu TNT. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo do que ele diz de... Eu já comentei com vocês muito sobre rendimento, eu já comentei com vocês de substância principal, e é disso que eu tô falando. Olha só, aqui o CH3, que ele é o meu ortoparadiligente, quando eu vou reagir com o ácido nítrico, eu vou adicionar na posição orto. Pode ser que tenha, na hora da reação orgânica, tenha uma pequena parte, uma minoria ali na posição meta. Ela tem? Tem, porém é uma posição bem menor com relação aos demais. Então, esses dirigentes foram testados. Foi feito em laboratório e nós vimos que a quantidade de elementos nitrotoluenos formados na posição orto e na posição para foi muito maior do que elementos na posição meta. Por isso que nós representamos essas duas posições aqui, porque elas são as mais importantes, são os produtos principais. Não quer dizer que não forme um produto em minoria. Forma, mas a gente ignora porque nós focamos apenas nos principais. Então, é como se isso daqui fosse uma descartável. Tudo bem? Então, foi assim que foi determinado que esses elementos são ortoparadiligentes. Todos os halogênios, hidroxila, amônia, OCH3, que no caso ele está sendo o meu éter, e os grupamentos alquilas, que são os alcanos, CH3, CH2, CH3 e assim por diante. Os elementos metadirigentes, quem são? O nitro, NO2, o SO3H, que vem do ácido sulfúrico, esse chor aqui, que é o meu aldeído,
Ó, aldeído é assim, ó, não se esqueça. C, dupla O, H. E aqui tá ligado a uma cadeia carbônica qualquer. Então, aqui é o meu grupamento aldeído, tá bom? COH, que é o ácido carboxílico, C, dupla O, OH. Que está ligado ao meu R. As nitrilas, C, nitrogênio. E os meus grupamentos aletos de acila, C, dupla O, ligado ao meu aleto aqui. Então, são esses os metadirigentes. Esses elementos metadirigentes, nós vamos identificar. Olha só, esse aqui é o NO2. NO2. Quando eu reajo com algum elemento, ele vai orientar a entrada na posição meta. Qual é a posição meta? Essas duas aqui são orto, meta, e no lado oposto, posição para. Então, ele vai escolher tirar o hidrogênio daqui. Então, esse cloro vai retirar esse hidrogênio, formando o ácido clorídrico. E o outro cloro vai entrar no lugar dele, do hidrogênio que foi retirado, formando essa estrutura aqui, cloronitrobenzeno. Outro exemplo aqui são quando a gente tem os dois tipos. A gente tem um ortoparadirigente e aqui um metadirigente. Como vocês vão fazer? Vocês vão ficar, meu Deus, e agora? Eu tenho os dois, como é que eu faço? Dá para conciliar. Olha só, ele está reagindo com esse halogênio aqui. Br ligado a Br. Se a gente for observar só para o CH3, ele é ortodirigente. Na posição para, que é o oposto, ninguém não pode ser ligado, porque já tem o NO2. Então, não rola. Então, ele pode entrar aqui e pode entrar aqui. Agora, olhando para o NO2. Ele é um metadirigente. Qual é a posição meta dele? São justamente essas duas, então dá para conciliar. Então, nesse caso, eu retirei um hidrogênio desse lado, ó, que se ligou com o bromo, formando o ácido bromídrico, e o outro bromo no lugar dele aqui, ó. Fez uma substituição. E daí foi formado esse composto. Então, dá para vocês conciliarem ortoparadirigente com um metadirigente. E assim chegamos à questão 4, uma questãozinha grande aí, questão bacana. Muitas sínteses químicas são baseadas em reações orgânicas, que dependendo dos reagentes e dos catalisadores, podem gerar uma infinidade de produtos. Uma relevante questão em síntese orgânicas são reações orgânicas, está o fato de que, quando se efetuam substituições em anéis aromáticos, que já tem um grupo substituinte, verifica-se experimentalmente que a posição do segundo grupo substituinte depende da estrutura do primeiro grupo. Foi o que a gente acabou de ver, esse negócio de meta-para-dirigente. Ou seja, o primeiro ligante do anel determinará a posição preferencial do segundo substituinte. Preferencial porque ainda assim é formado na posição que não é orientado, mas é uma quantidade bem pequena. Eles dão preferência nas posições que eles vão determinar ali. Esse processo, denominado dirigência, ocasionará a formação preferencial de alguns compostos com relação a outros isômeros. Usa-se comumente as nomenclaturas orto, posição 1 e 2 dos grupos substituintes no anel aromático, meta, posição 1 e 3, e para, posição 1 e 4, em compostos aromáticos para a indicação das posições dos grupos substituintes dos anéis aromáticos. Então, para vocês entenderem melhor, olha,
Essa aqui é a posição 1, posição 4, posição para. Agora deixa eu apagar aqui, explicar as outras. Ele falou da posição 1 e 3. Então, se o meu grupo está aqui na posição 1, para ele ser meta substituído, ele tem que estar na posição 3. Ó. 1, 2, 3. Aqui. E quando eu falo de posição orto, posição 1 e 2. Ou seja, se essa aqui é 1, a 2 está aqui, ó, do lado dele. Então, tá aí as diferenças. Vamos continuar. A reação expressa na equação 1 demonstra a síntese orgânica, alquilação de compostos aromáticos. Alquilação de compostos aromáticos. Denominada alquilação de Fiedel-Crafts, como eu comentei com vocês. Aí eu vou ter um reagente A reagindo com esse elemento aqui, CH3Cl, produzindo esse tolueno mais o ácido clorídrico. Muito que bem, equação 1. Na alquilação aromática, ocorre a ligação de compostos de grupos alquil, estrutura carbônica com os grupos CH3. Ele já te explicou o que seria a alquilação. A estrutura do anel aromático pela substituição de um hidrogênio do anel. O catalisador mais comum nesse processo é o cloreto de alumínio. Então, ele te deu até o catalisador. A substituição expressa na equação 2 é a mononitração de aromáticos. Então, aqui, ó, nitração de aromáticos. E demonstra uma nitração, em que apenas um grupo nitro é adicionado à estrutura orgânica e pela substituição de um hidrogênio do anel. Usa o reagente ácido nítrico e o catalisador ácido sulfúrico. Gente, essa questão a gente está te dizendo tudo o que você tem que fazer. É só ter paciência e ler. Só ter paciência e prestar atenção. Que ele já está te falando o que ele vai te pedir depois. Vamos lá, eu cortei a primeira porque não dava para botar tudo numa coisa só. Na reação expressa na equação 3, é a de haletos orgânicos, com compostos aromáticos monossubstituídos, e mostra outro processo químico denominado halogenação, no qual um átomo de halogênio é adicionado à estrutura orgânica, pela substituição de um hidrogênio do anel. Esse processo pode ser catalisado pelo brometo de ferro. Então, a gente tem aqui a halogenação acontecendo na equação 3. A alternativa que apresenta, respectivamente, o nome aceito pela IUPAC correto das substâncias A, B e C e o composto C, A, B e o composto C é. Então, primeiro, vamos determinar quem seria A, quem seria B e quem seria C. Vamos lá. Pessoal, preste atenção no produto. O que aconteceu aqui? Ele já tinha te explicado que ele formou um produto, onde ele foi substituído por um haleto de alquilo. O A, ele vai ser a substância que vai receber o CH3. Da onde vem esse CH3 aqui? Daqui, ó. Então, quem poderia ser o A? Ele foi monossubstituído, ele só recebeu um CH3. Ó, só pode ser essa estrutura aqui de baixo, só pode ser o benzeno, ó. Aqui foi o meu benzeno. Eu vou fazer os risquinhos da dupla, vou botar aqui um círculo mal feito. O que vai acontecer? Ele pegou um hidrogênio daqui, tinha um hidrogênio aqui. Opa! Ele pegou um hidrogênio daqui.
e reagiu com CH3Cl. O que aconteceu? O cloro pegou esse hidrogênio, formou HCl, e o CH3 entrou no lugar do hidrogênio, formando esse composto aqui. Essa foi a equação 1. Na 2, ele disse que o A, que é o mesmo elemento aqui de cima, então a gente já descobriu que é um benzeno, formou o B. Então, o que está acontecendo? O A, mais uma vez, aqui o meu benzeno, está reagindo com ácido nítrico. Ele já até dividiu o ácido nítrico para a gente. Então, o que vai acontecer? Essa parte aqui vai se romper. Mais uma vez, ó, o hidrogênio daqui vai reagir com o OH, formando água. E o B será formado com a adição de NO2. Então, aqui, ó. Aqui vai ser meu B, eu vou adicionar o meu NO2 na estrutura. Pronto, meu nitrobenzeno aqui, lindíssimo. Aí o B reagiu com o bromo, aconteceu uma halogenação aqui. Vamos pegar o meu B, vamos passar para cá. Mas lembrem-se, o B tem um grupamento nitro, já tem um substituinte. Se ele já tem um substituinte, ele vai direcionar a entrada desse halogênio. Ele não pode entrar em qualquer canto, não. Esse NO2 é ortoparadirigente ou é metadirigente? NO2, o grupamento nitro, é um metadirigente. NO2 está aqui em cima. A posição meta é aqui, ó, embaixo. Então, vai ter um hidrogênio daqui, que vai reagir com um dos bromos. Br ligado a Br. Tadadã. Br vai, ó. Opa, querido, tudo bom? Vamos formar um ácido, vamos. Aqui, ó, ácido bromídrico. E assim vai ser formado o elemento C. Aqui, NO2 aqui na posição 1. NO2. E aqui na posição meta vai entrar um meu brominho que sobrou ali. Prontíssimo! Lindo! Então, nesse caso, qual é o nome de C? Meta, bromo, nitro, benzeno. Do B, nitro, benzeno. E do A, benzeno. Prontíssimo. Fim da nossa questão. E é isso, gente. Finalizamos mais uma matéria. Vamos lutar aí, a gente vai lutar junto. Vocês não vão lutar sozinhos, não, tá bom? Beijos, beijos, beijos. Até a próxima.